O som do balde de esfregão tombando ecoou fortemente pelo chão de mármore. Água ensaboada espalhou-se como um espelho prateado sob o grande lustre. E por um momento, refletiu o rosto trêmulo do homem que o havia derrubado. Seu nome era Caleb Ward, um zelador na casa dos 30 anos, vestido com um uniforme azul claro que cheirava levemente a detergente e chuva. Suas mãos ásperas, calejadas de anos esfregando, tremiam incontrolavelmente, mas não de fadiga. Seus olhos estavam fixos em um retrato pendurado na parede cor creme à sua frente. Uma grande pintura emoldurada em dourado de uma garotinha com cachos suaves, olhos azuis brilhantes e um olhar tão assombrosamente familiar que o ar parecia desaparecer da sala. Caleb tropeçou para trás, apertando o peito como se algo dentro dele tivesse sido arrancado. Aquele rosto, aqueles olhos, ele os havia visto antes, todas as noites, no eco de uma canção de ninar, cantada dentro de um corredor úmido de orfanato anos atrás. Seus lábios tremeram enquanto ele sussurrava baixinho. Não pode ser ela. Se você está assistindo isso no Kindness Corner, tire um momento agora. Curta, comente, compartilhe e inscreva-se se você acredita que esperança, compaixão e segundas chances ainda podem existir neste mundo. A luz do sol entrava pelas altas janelas francesas, iluminando as paredes caras cor creme e móveis antigos da mansão Briarwood. A mulher parada na sua frente, Margaret Valley, era a proprietária da mansão, uma curadora de arte elegante na casa dos 30 anos, conhecida por sua graça calma e gosto meticuloso. Ela estava perto de uma mesa esculpida, uma xícara de porcelana intocada ao seu lado. Seu cabelo loiro suave brilhava levemente à luz do dia, enquanto ela olhava do zelador assustado para o retrato. O silêncio entre eles era pesado, como se o próprio tempo tivesse parado para ouvir. Caleb não conseguia tirar os olhos da pintura. A menina nela parecia ter cerca de 5, talvez 6 anos, a mesma idade de Anna, a órfã que havia se agarrado a ele anos atrás quando o mundo esqueceu de ambos. Ele se lembrava das mãozinhas dela agarrando sua camisa quando o trovão a assustava, da maneira como ela sorria mesmo quando não havia comida suficiente, e de como ela costumava sussurrar: "Você é minha única família, Sr. Caleb." Ele havia prometido a ela que nunca iria embora, mas a vida não foi gentil com homens como ele. Ele havia saído uma manhã, apenas uma, para procurar trabalho em uma oficina de reparos próxima depois que o aquecimento do orfanato quebrou. Quando ele voltou, os portões estavam trancados e o prédio permanecia estranhamente silencioso. A cidade o havia fechado da noite para o dia, espalhando as crianças para instalações melhores. Ninguém lhe disse para onde elas foram. Ele procurou por Anna durante anos através de abrigos e escritórios da cidade, carregando a velha fita dela no bolso. E agora aquele mesmo rostinho olhava de volta para ele de uma moldura dourada, em uma mansão que respirava riqueza e perda. Margaret notou sua mão trêmula apontando para o retrato. Ela franziu a testa levemente, confusão piscando em seus olhos azul claros. Para ela, isso era apenas uma pintura, uma peça encomendada que sua falecida irmã havia deixado para trás. Mas para Caleb, era uma batida de coração ressuscitada. Seus lábios se abriram novamente, sua voz rachada de descrença e tristeza enquanto ele sussurrava: "Senhora, a menina morou comigo no orfanato." As palavras ficaram suspensas no ar como uma nuvem de tempestade pronta para explodir. Lá fora, o jardim brilhava à luz do meio-dia. Os pássaros cantavam preguiçosamente, e o ancinho de um jardineiro raspava levemente à distância. Mas lá dentro o silêncio era insuportável. A garganta de Caleb apertou, sua respiração superficial. Ele encarou o retrato como se a criança pudesse piscar e falar. Sua mente estava se afogando em memórias de invernos frios, quando o aquecedor falhava, de servir sopa aguada para bocas famintas, de ler contos de fadas de livros rasgados sob lâmpadas piscantes. Ele ainda podia ver Anna sentada no chão, os joelhos puxados contra o peito, perguntando se seus verdadeiros pais algum dia a encontrariam. Margaret lentamente caminhou mais perto do retrato, seu olhar suavizando enquanto ela estudava as características da menina. "Essa é minha sobrinha," ela disse após uma longa pausa, sua voz baixa e cuidadosa. Seu nome era Clara. Ela faleceu há 7 anos. O chão parecia inclinar sob os pés de Caleb. Faleceu. As palavras o esfaquearam. Ele deu um passo para trás, balançando a cabeça, incapaz de respirar. A luz do sol parecia dura agora como julgamento.
Suas mãos agarraram a borda de seu esfregão, mas não foi o suficiente para estabilizá-lo. Uma dor vazia inundou seu peito, não apenas tristeza, mas culpa. Ele havia falhado com ela uma vez, e o mundo a havia levado antes que ele pudesse sequer consertar isso. Margaret virou-se totalmente para ele então, observando as lágrimas se formarem em seus olhos. Ela havia visto muitos homens desmoronarem diante da arte, mas isso era diferente. Havia algo puro, cru e dolorosamente humano sobre a maneira como ele olhava para aquele retrato. Ela perguntou a ele calmamente o que ele queria dizer, e enquanto ele falava, sua história se desenrolou como uma confissão escrita em desgosto. Caleb contou tudo a ela sobre o orfanato, as crianças, os fechamentos e a noite em que ele percebeu que era pobre demais para importar. Ele falou de Anna, a menina que acreditou nele quando ele não tinha mais nada em que acreditar. Sua voz tremia, seus olhos vermelhos, mas suas palavras carregavam a sinceridade de alguém que nunca havia aprendido a mentir. Quando ele terminou, as mãos de Margaret também estavam tremendo. No dia seguinte, Margaret se viu atraída pela biblioteca da mansão, onde guardava os registros antigos de sua irmã e papéis de adoção. A luz da tarde caía suavemente sobre as prateleiras, transformando a poeira em um brilho dourado. Quando ela abriu a pasta rotulada Clara Vale, notou algo estranho, uma discrepância nas datas. O registro de adoção mostrava Clara chegando de um orfanato local que havia sido fechado sob más condições no mesmo ano que Caleb mencionou. Ela virou outra página, seu coração apertando enquanto lia o nome do funcionário que assinou a aprovação de transferência. Caleb Ward. Sua respiração parou. Ela correu para encontrá-lo, e quando o fez, ele estava calmamente limpando o mesmo chão de mármore onde havia ficado congelado no dia anterior. Ele olhou para ela, olhos cansados, pronto para ser dispensado, pronto como sempre para a decepção. Mas ela não falou no início. Em vez disso, ela lhe entregou a pasta antiga, seus dedos tremendo levemente. Ele a abriu hesitantemente. E quando viu sua própria assinatura, seus joelhos quase cederam. Ele pressionou uma mão trêmula contra a testa e soltou uma risada quebrada que era meio soluço, meio alívio. Margaret percebeu então que isso não era uma coincidência. A garotinha na pintura, sua sobrinha Clara, havia sido Anna, a órfã que se agarrou ao zelador que a amou como um pai. Sua irmã a adotou silenciosamente, mudou seu nome e a levou para longe depois de se mudar para o exterior para tratamento. Ninguém havia contado a Caleb. A verdade era trágica, mas carregava dentro dela uma graça silenciosa. A criança que ele havia perdido não morreu sem ser amada. Ela havia sido amada, educada e pintada lindamente antes que sua doença a levasse embora. Margaret viu as lágrimas escorrendo pelo rosto de Caleb enquanto ele tocava a borda da moldura do retrato. Ela sussurrou suavemente que talvez, apenas talvez, a garotinha nunca o tivesse esquecido. Talvez fosse por isso que ela havia desenhado um homem de uniforme azul em seu último caderno de desenhos. Um que Margaret nunca havia entendido até agora. O zelador sorriu levemente através de suas lágrimas, sussurrando para si mesmo. Ela se lembrou de mim. Ele não pediu dinheiro ou simpatia. Ele apenas ficou ali calmamente, como um homem que finalmente havia encontrado paz em um mundo que havia roubado demais dele. A mansão, outrora um monumento de silêncio e tristeza, de repente pareceu viva novamente, como se o espírito da menina estivesse sorrindo do retrato, grata por seus dois mundos finalmente terem se encontrado. Se esta história tocou seu coração até agora, por favor tire um momento para curtir, compartilhar e se inscrever no Kindness Corner. Seu apoio ajuda histórias como esta a alcançar outros que acreditam no amor que nunca desaparece. Semanas depois, Margaret ofereceu a Caleb uma posição em tempo integral na propriedade. Não por pena, mas porque ela disse que a casa precisava de alguém que entendesse o que significava cuidar. Juntos, eles restauraram a galeria da mansão, abrindo uma pequena ala em memória de Clara, cheia de pinturas de crianças de orfanatos por toda a cidade. As mãos silenciosas de Caleb limpavam cada moldura com cuidado. Seu coração mais leve do que havia sido em anos. Às vezes, quando passava pelo retrato de Clara, ele parava, sussurrava boa noite e sorria, não em tristeza, mas em paz. Antes de terminarmos, nos diga nos comentários o que você teria feito se estivesse no lugar de Caleb. E enquanto a câmera desaparece na luz dourada jorrando pelas altas janelas da mansão, vemos Caleb parado sob o retrato, sua mão descansando sobre o coração,
sussurrando uma oração de gratidão. Pela primeira vez em anos, ele não se sentia mais como o homem que havia perdido tudo. Ele se sentia como um pai que finalmente havia sido encontrado. Se esta história te emocionou, por favor apoie o Kindness Corner. Curta, compartilhe e inscreva-se para manter a esperança viva e histórias que nos lembram que até corações partidos ainda podem encontrar o caminho de volta para casa.